Nesse vídeo eu vou mostrar como produzir o aeromodelo EasyStar. É um planador com hélice no meio da fuselagem, na parte superior. Ele é interessante para quem está começando a aprender o aeromodelismo ou para quem está querendo praticar FPV. Esse aeromodelo permite, como ele tem a hélice atrás, ele permite você colocar a câmera na frente e a hélice não atrapalha a visão. A planta desse aeromodelo vem com 9 partes, 9 folhas, e cada uma delas vem com uma numeração para você fazer a montagem das peças. É como se fosse um quebra-cabeça, você junta uma peça junto com a outra, tem essas marcações aqui no canto, e aí basta você olhar certinho onde tem a marcação, a margem de corte, esse triângulozinho no canto, tem na parte de cima e na parte de baixo, aí você passa uma régua ali e faz um corte com estilete. Esse pedaço que a gente vai cortar é para facilitar na hora que você for encaixar uma folha em cima da outra. Nesse caso aqui, ó, a folha que eu estou cortando, eu vou colocar em cima da outra folha. Então seria a parte 1 em cima da parte 2. E para fixar, para ficar mais fácil de trabalhar essas folhas emendadas, eu uno elas em cima usando aquelas linhas para orientação. E depois eu passo um pedacinho de fita. Aí essa fita adesiva vai servir para fixar, para não ter necessidade de colocar cola. O problema da cola é que ela demora a secar e dependendo da forma que você colocar, ela não deixa que se você colocar errado um papel em cima do outro, a cola não vai deixar você remover e colocar de novo, acaba rasgando o papel. Então com a fita é mais fácil, a fita serve justamente para isso, para colar coisas rapidamente e remover rapidamente, sem danificar o material. Nesse caso aqui, ó, a planta tem vários desenhos, então não é difícil de montar eles, é como se fosse um quebra-cabeça, você olha o desenho e vai montando. Nesse caso seria uma parte da asa, a parte direita da asa. Na planta a asa tem uma ponta arredondada. Você vai ver que no decorrer dessa construção a asa eu não fiz com a ponta arredondada, até para facilitar para você conseguir fazer essa asa depois. Eu fiz a asa com uma ponta reta, o canto reto. E aí aqui a gente tem a parte da frente da fuselagem. Também vai funcionar da mesma forma, você vai cortar uma partinha do papel que vai por cima e do papel que vai por baixo você só cola a primeira folha em cima dele. Basicamente toda a planta vai ser feita dessa forma. Depois que você tiver juntado já algumas partes, você vai ter pedaços de 2 em 2 folhas. Aí você vai colar essas 2 folhas formando um painel com 4 pedaços de papel, 4 folhas. E depois você vai juntar novamente para formar um outro pedaço com 6 folhas, até concluir todo o mapa, toda a planta desse aeromodelo. Essa planta que eu estava usando no vídeo, eu não tinha notado, mas ela está faltando algumas peças ali da fuselagem, tanto a parte de cima, a parte superior, como a parte inferior e uma parte da cauda estava faltando. Então, algumas peças você não vai conseguir ver nesse vídeo, mas na planta que eu estou disponibilizando na descrição do vídeo, você tem a planta corrigida, já com essas peças que estão faltando no meu vídeo. Se por acaso, na hora que você estiver cortando, seu estilete não estiver tão bom de corte e rasgar um pedaço da planta como aconteceu agora, simplesmente termine de fazer o corte ali e utilize uma fita, um pedaço de fita para emendar a parte da planta que acabou rasgando. Depois de cortar todos os pedaços de papel, as sobras, é só juntar, formando uma planta grande. Essa planta agora tem 6 partes. Você tem um pequeno mapa aqui, uma folha separada, que tem uma miniatura dessa planta, e ela serve justamente para você se orientar em como colar as partes maiores, né? Seria um mapa para você se localizar. Qualquer dúvida que você tiver, basta olhar novamente nesse mapinha e continuar a cortar e colar suas peças.
Depois de juntar todas as peças que você tinha da sua planta, aí você vai precisar cortar os moldes. Nesse caso aqui, ó, eu estou cortando o estabilizador horizontal e o profundor. Na planta, eles estão separados. Você observa que tem duas linhas separando. Mas para facilitar, eu deixo eles unidos, eu corto como se fosse uma peça só, para evitar que a gente tenha vários pedacinhos de peças menores e acabar perdendo uma parte ou outra. E aqui, ó, a cauda, essa é uma parte que a gente vai ter que tirar dois moldes dele. O molde normalmente eu tiro só um, mas a peça de isopor, na hora que eu vou cortar o isopor, eu tenho que tirar duas, porque é um de cada lado, então é o lado direito e o lado esquerdo, então tem que tirar duas vezes. Mas na planta vem só um, aí você tira duas vezes. Na planta que eu estou disponibilizando já está marcado lá quais peças que você precisa tirar duas e quais peças que você precisa tirar só uma. Nesse caso aqui eu estou cortando o estabilizador vertical, é o leme e o estabilizador. Como ele é uma peça curvada, por ser curvado você tem que ter um pouco mais de calma na hora de cortar. Tenta verificar se o seu estilete está bem afiado. No meu caso aqui eu estava usando uma mesa que ela é feita de pedaços de serragem, então ela não é uma mesa com a superfície muito lisa. Aí às vezes você vai notar que o papel rasga alguns pedacinhos. Então tenta utilizar uma estrutura mais lisa e tentar fazer o corte mais limpo possível. À medida que você for cortando, vai separando as peças numa caixa, algum local aí, para ele não voar. No meu caso aqui eu estava fazendo perto de uma janela, sempre que ventava as peças acabavam voando, depois tinha que ficar procurando. Nesse caso aqui, desse modelo, eu utilizei uma hélice tripar. Você pode ver que ela tem 3 pontas. Normalmente as hélices, a gente utiliza aquelas hélices bipar, que tem duas pontas, no caso, 2 passos. E nesse caso eu estava usando uma de 3. Essa hélice é uma 50-30-3. Ela tem 5 de polegada, 3 de largura e... Não, 3 de largura e 3 passos. Então 50-33. E ela vai nessa parte superior aqui, ó. Você nota que, no caso aqui eu estou medindo, e já deu para notar que essa hélice ainda, ela mesmo sendo menor, ainda é muito grande para esse aeromodelo. Então, para ela caber ali, eu tenho que fazer esse motor ficar um pouco mais acima. Nesse caso aqui, o motor que eu vou usar é um motor de 1400 kV, eu não tenho certeza se é 1400 kV, mas é um motor que ele suporta uma hélice tripar. Para você ter certeza disso, você tem que olhar na caixa do seu motor, e lá normalmente tem a descrição. Se o seu motor não veio na caixa ou não veio com o manual dele, você pode pesquisar pelo modelo dele na internet. Tem que pesquisar o modelo, não a potência dele em kV ou o consumo dele em watts. E aí você vai encontrar quais as hélices que são compatíveis com ele. Nesse caso aqui eu sabia que ele era tripar, eu já tinha a hélice para ele. E aí basta só redimensionar a nossa planta para caber esse motor com essa hélice nesse tamanho. Se você não tem hélice tripar, aí você precisa usar uma hélice bipar, e aí ela precisa ser maior. A hélice comum precisa ser maior. Essa, como ela tem 3 pontas, então ela substitui uma hélice normal, uma EP 8040. Ela substitui bem, porque ela, apesar de ser menor, a área da hélice acaba sendo substituída pela outra terceira pacta que tem extra. Aí agora basta cortar. Agora a gente adaptou ali, já fiz a medida para adaptação para essa hélice, para caber. E agora basta cortar o restante das peças. Essa parte aqui da fuselagem tem um desenho, e esse desenho seria o local onde a asa vai entrar. Nesse caso aqui, ó, ele começa com um desenho como se fosse a cabine desse aeromodelo, e logo atrás vem o desenho da onde seria a asa, o que a gente chama de molde da asa.
esse molde, no caso ali no desenho, ele tem na parte final tem uma espécie de uma ponta. E na asa que eu fiz para esse aeromodelo, eu fiz uma asa reta. Então, na hora de cortar essa parte ali, eu deixei para o final. Na hora de cortar, você tem que cortar de acordo com a sua asa, o perfil da sua asa. Nesse caso ali, o perfil começava com uma ponta mais arredondada e o final é mais pontiagudo. Então, como eu usei uma asa que era reta, curvada na frente e reta atrás, na hora de fazer o corte ali, eu tenho que levar isso em consideração também. Agora, nessa parte na asa, bem no meio também tem o mesmo desenho que a gente tinha ali na fuselagem, que eu acabei de explicar. E é o mesmo caso. Ali na asa a gente tem um perfil mostrando como que essa asa deve ser, e ele está exatamente igual o perfil que está mostrando na fuselagem. Se você seguir esse mesmo perfil, ele vai dar certinho, é só cortar igual. Mas no nosso caso, no meu caso que eu não segui, tenho que cortar de acordo com o modelo da minha asa. Você pode notar no vídeo que eu faço um corte curvado, igual a planta pede. Mas como eu expliquei antes, eu fiz para ficar mais fácil de fazer essa asa, de reproduzir esse vídeo, eu fiz a ponta da asa reta, porque vai ser complicado para a gente fazer essa asa manualmente, sem nenhuma máquina, sem nada, sem auxílio de uma ferramenta específica. Ficaria complicado de fazer os dois lados da asa, as duas pontas de cada lado, com a mesma curvatura. Então eu só cortei a planta dessa forma, mas na hora de fazer eu fiz ela reta. Depois de pronta, aí vai sobrar, da sua planta vai sobrar alguns retalhos de papel. E esses retalhos não vão servir para nada, a não ser que você queira fazer uma bola bem grande de papel e jogar fora. Depois de tudo cortado, todos esses pedaços prontos, no vídeo aqui eu acho que eu tenho 7 partes do aeromodelo pronto. Mas na planta completa, no caso ali eu notei que estava faltando as peças, foi nessa parte. Aí você vai juntar as partes todas. Se está faltando um pedacinho de fita, confere. Se está frouxa alguma parte ali, ó, fica solto, aí fica fácil na hora de cortar, fica fácil de você se perder e fazer um corte no isopor, fazer um corte errado, um corte torto. Se tiver uma parte assim, você vai lá, tira um pedacinho de fita e cola para deixar essa parte bem fixa, para não ter risco de você fazer uma asa torta, nesse caso aqui, uma parte do aeromodelo torto. Se você cortar um pedaço de isopor torto, na hora de montar o aeromodelo ele vai ficar torto para algum dos lados e na hora de voar ele vai prejudicar ele e ele não vai conseguir voar corretamente. Depois de juntar todas as peças, cortar todas elas, ou todos os moldes, você vai juntar elas para verificar se está tudo certinho. No caso da asa ali tem a marcação onde ela vai entrar na fuselagem, você junta essas duas partes e o estabilizador horizontal e o vertical. Nesse caso aqui você já vê quantas peças tem. No caso aqui a gente tinha 4, mas na hora de cortar a gente ia ter mais 2 peças da fuselagem ali, a gente só tem uma e a gente vai cortar 2. Da asa a gente iria cortar 2 também, uma de cima e uma de baixo. E o profundor e o estabilizador a gente vai cortar só um. Nessa parte que você verifica se tem tudo. Se você já verifica já o tamanho da vareta que você vai precisar para colocar na sua asa. E aí é só começar a fazer os cortes. Quando você for fazer o corte das peças, como no meu caso que eu estou usando bandejinha de pizza, se for o caso que você também esteja usando, tente verificar quais as peças que dão para você cortar tudo numa folha só, num disco só. Os moldes, você observa se ficou certinho o corte, se ficou passando alguma coisa além da linha, pega a tesoura e faz o corte para ficar certinho, para não ficar nada torto. Se ficar torto na hora de colar as partes, você pode deixar um lado maior que o outro, e aí isso na hora de voar na hora do voo, pode fazer seu aeromodelo ficar virando para algum dos lados. Então, pega a tesoura e faz o corte, acaba de fazer o corte mais perfeitinho, se você não consegue fazer com estilete,
e aí verifica se está certo. Ficou certinho, põe em cima do isopor, cola com um pedacinho de fita, passa a caneta para ficar mais fácil de visualizar e depois você corta com um estilete. O isopor, na hora de você cortar, tenta passar com tenta passar 2 ou 3 vezes a lâmina e sempre tente utilizar um estilete com a lâmina bem limpa. Se ela tiver com um pouquinho de ferrugem, pega uma lixa, dá uma lixada nas laterais da lâmina para remover a ferrugem. E se tiver com a lâmina cega, quebra um pedacinho da lâmina para ela ficar com a ponta mais afiada. Quanto mais afiada tiver a sua lâmina, melhor na hora de cortar o isopor. Vai fazer um corte mais limpo, vai ficar um corte mais profissional. E aí depois é só juntar as partes que você vai cortar, as peças, e tenta aproveitar o máximo possível da sua bandejinha de pizza. No caso aqui, como essa parte do estabilizador vertical e horizontal só precisa de uma peça, de uma parte, basta você colocar e juntar o máximo possível para na hora que você fizer um corte reto, você já aproveitar esse corte para as duas peças. No caso ali, eu colei uma pertinho da outra, porque na hora que eu fizesse o corte para separar o estabilizador horizontal, ele já automaticamente cortava um pedaço do vertical. E aí é só passar a caneta. Nas partes retas você usa uma régua para fazer a linha, e nas partes curvadas você vai com a mão mesmo, devagarzinho, com calma, e até terminar de fazer todo o desenho no isopor. Tem gente que prefere cortar a planta em cima de uma cartolina por ser um papel mais grosso, mais resistente. É vantajoso porque você consegue deixar um molde um pouco mais resistente, mais duro. Talvez na hora de riscar em cima do isopor seja mais fácil. Eu acho que dá mais trabalho, eu tenho que fazer 2 vezes, tal, então eu faço aqui direto. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, mas o importante é que não fique nada torto. Por isso eu colei ali um pedacinho de fita em cada um dos lados. E aí na hora de cortar com o estilete, vai com calminha nas curvas, você passa umas 2, 3 vezes ali, sem pôr força, tenta sempre manter o isopor o mais inclinado possível. A lâmina, o tamanho da lâmina, não deixa a lâmina muito aberta, deixa só praticamente o necessário para fazer o corte. Diminui o tamanho da lâmina para ficar o mínimo possível. Quanto mais lâmina tiver aberto, mais para fora tiver a faca do seu estilete, mais fácil vai ser para o seu corte sair torto, porque a lâmina perde um pouco do controle, ela não é tão rígida, e aí na hora que você estiver passando ela vai acabar fazendo um corte torto ou inclinado. E aí depois que você fizer todo o corte, é só remover as peças, elas vão soltar facinho e vai ficar mais ou menos assim. Observa que o corte ficou bem limpo, não ficou sobrando nenhumas partes aí, umas pontas. Já teve um outro vídeo aí que eu mostrei na hora de fazer o corte das peças de isopor, naquele MiG 29. O meu estilete estava ruinzinho e ficava cortando bem cheio de rebarbas e ficou bem feio. Mas é sempre pegar um estilete mais limpo, com a lâmina mais afiada e fazer o corte com ele. Aí agora a gente vai fazer o corte da fuselagem e ela não cabe numa bandejinha só, num disco só. E aí você vai tirar um pedaço do disco, vai tirar um pedaço num disco e a parte que sobrar você tira na outra peça do disco, sempre aproveitando o máximo possível da estrutura. Como são 2 peças redondas, circulares, eu tiro uma peça reta ali, ó, uma meia-lua pequenininha, e aí eu tiro também esse mesmo tamanho na outra bandejinha, e aí é só emendar uma na outra. Aí dessa forma você consegue fazer uma placa enorme se você precisar. Eu mostrei como eu fiz isso naquele vídeo do MiG 29 e é o mesmo procedimento aqui. Juntou as duas bandejinhas, você passa um pedacinho de fita e depois passa cola. Passou a fita, passa o dedo ali para fazer a fita grudar bastante e aí você posiciona novamente o seu molde ali em cima para verificar se dá para você tirar ali 2 peças nessa mesma emenda de bandeja ali. Dependendo da forma que você fizer, você consegue tirar
as duas peças dessa fuselagem numa só emenda de bandejinha. Nesse caso aqui, ó, eu fiz um lado virado para a esquerda e eu tirei, virei o contrário e cortei o outro pedaço invertido. Mas sempre na hora de cortar, sempre verifique, porque tem algumas peças que se você virar a planta para o lado contrário, aí ele já não serve na fuselagem. No caso desse aeromodelo aqui, independente do lado que você virar, vai dar certo. As peças vão dar certo de qualquer forma, mas tem alguns aeromodelos que não dá certo. Fez a colagem ali, basta pôr uns pedaços de fita onde você precisa que fique fixo e faça o desenho novamente, igual a gente fez anteriormente com os outros estabilizadores que a gente tinha feito antes. Essa parte do suporte do motor tem uma curvatura ali na parte inferior do suporte do motor, que na hora de fazer ele dá um pouco de trabalho, e na planta que eu estou disponibilizando eu removi essa parte, deixei ela reta, porque não tem utilidade nenhuma essa curvatura, ela só dá trabalho mesmo na hora de fazer e na hora de colar. Na hora de fazer o corte e na hora de colar. No design ou na aerodinâmica ela não ajuda em nada. Então eu removi essa parte, deixei reto, fica mais fácil de fazer o corte. Essa parte da frente aqui da fuselagem, a parte inicial, ela dá um certo trabalho na hora de cortar, então tente passar o estilete várias vezes ali para evitar fazer um corte reto, tente deixar ele mais curvado possível. Quanto mais caprichado for o seu corte, mais bonito vai ser o acabamento final, o visual do seu aeromodelo. Nas emendas ali, ó, a placa de isopor fica quebradiça, ela fica dobrando. Então você pode passar um pouquinho de cola, abrir ela e passar um pouquinho de cola quente, bem pouquinho só para emendar mesmo, e colocar na posição reta novamente, aí ele vai fixar. Como a gente precisa de duas peças, então aí eu fui lá e cortei uma usando o desenho do molde, né? E aí eu já cortei, simplesmente pegar a parte do isopor que já tinha tirado, já tinha desenhado, e desenhar ele na nova peça que eu vou cortar. A diferença é que agora, como eu estou utilizando uma peça cortada, na hora que eu vou fazer o desenho, ele acaba fazendo um desenho um pouco maior do que o original, porque a caneta não consegue pegar exatamente no tamanho da primeira peça, então da peça cortada. Então na hora que você for passar o estilete nessa segunda peça, aí você tem que cortar com o estilete exatamente na parte interna da linha. A linha não pode ficar, a linha desenhada com a caneta não pode ficar na peça que você está cortando. Na primeira peça que você cortou, o desenho da caneta podia ficar, não tinha problema. Já nessa segunda, você já tem que cortar retirando a linha da caneta. Se você deixar, essa segunda parte que você está tirando vai acabar ficando maior do que a primeira, e aí dá uma diferencinha no aeromodelo na hora de colar, ele vai ficar meio torto. Então sempre lembrar disso, na hora que você for usar uma peça cortada, ela tem que ser, na hora de passar o estilete, ela tem que ser cortada removendo as linhas que você usou para fazer o molde. E aí depois de terminar o corte, você tem duas peças iguais. Uma vai ser o lado direito, a outra vai ser o lado esquerdo. E se você colocar um do lado da outra, você vai ver que o tamanho delas é igual. E precisa ser igual. Então as peças desse aeromodelo basicamente são essas. Para deixar ele mais resistente, eu acabei fazendo ele com uma entelagem usando adesivo do tipo vinil. Você encontra esse adesivo em casas de plotter, que fazem fachada de propaganda, que fazem adesivo lá. Eles vendem normalmente o preço é entre 17 e 22 reais o metro quadrado. Mas a maioria dessas lojas tem sempre sobras lá, alguns pedaços que eles chamam de retalho, e às vezes eles não usam esses pedaços e acabam jogando fora. Então pode ser que você consiga alguns pedaços desses se você for numa loja dessa e perguntar por retalho.
Os retalhos eles jogam fora, então não vão cobrar nada, né, para te doar isso. Nesse caso aqui eu estou fazendo com um pedaço de retalho que uma loja me deu, e eu fiz também aquele outro avião ali no fundo, ali também fiz com esse mesmo pedaço de retalho. Mas como essa é uma parte muito trabalhosa, muito grande, vamos deixar a próxima parte do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E em caso de dúvida, comenta, deixa a sua dúvida aí, diz aí o que você achou desse vídeo. E até a próxima.